Alô, meu querido, minha querida! Alô, rapazes e moçoilas! Eu sou o professor Carlos Magno do DaBio. Hoje nós vamos falar sobre ácidos nucleicos, DNA. Seguinte, essas substâncias são assim chamadas por terem comportamento ácido, terem características ácidas, e quando foram descobertas estavam dentro do núcleo das células. Isso mais ou menos no século XIX. Hoje nós sabemos, por exemplo, que as células eucarióticas possuem organelas, mitocôndrias, cloroplastos que têm material genético dentro delas. Sabemos também que os procariontes, as bactérias, cianobactérias, têm o próprio material genético no citoplasma. Estrutura. A estrutura dos ácidos nucleicos. Vamos começar pelo seguinte. Ácidos nucleicos são substâncias formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. São substâncias orgânicas. Olha a presença do carbono e do hidrogênio aí. Ácidos nucleicos são polímeros. Todo polímero é formado de monômeros. Polímero, vários, monômeros, unidades. Então essas unidades se repetem formando polímeros. Que polímero é o ácido nucleico? É um polinucleotídeo. Vários nucleotídeos. A unidade do ácido nucleico é formada por nucleotídeos. São as unidades dos ácidos. Ok? Cada nucleotídeo vai se ligar ao seu próximo a partir de uma substância que é o fosfato, que se liga a uma pentose do nucleotídeo é o seguinte. Então, fosfato que se liga a um açúcar, que se liga ao fosfato, que se liga a um açúcar, e assim sucessivamente. São ligações covalentes. Existem dois tipos de ácidos nucleicos estudados. DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico. Funções dos ácidos nucleicos. Controlam características hereditárias e participam do processo de síntese de proteínas. Como eu já disse, os ácidos nucleicos são formados por unidades chamadas de nucleotídeos. E os nucleotídeos são formados por três partes. A primeira que eu vou falar é o fosfato. Esse fosfato, ele vem derivado do ácido fosfórico. E outra coisa, esse fosfato, ele é um componente do nucleotídeo que não muda. Todo e qualquer nucleotídeo vai ter sempre esse grupo fosfato que não tem modificação dele. Um outro componente do nucleotídeo é a pentose, é o açúcar, é um açúcar de 5 carbonos. Esse açúcar, quando faz parte do DNA, ele é uma desoxirribose. Quando faz parte do RNA, é uma ribose. Olha a etimologia da palavra desoxi. Sem oxigênio. A desoxirribose, esse açúcar no DNA, ele não tem um átomo de oxigênio. A fórmula dele foge do padrão. Por exemplo, qual seria a fórmula da ribose, que é o açúcar do RNA? C5H10O5. Tranquila, instável. A molécula de RNA é uma molécula instável, ela é feita para ser destruída depois. O DNA é uma molécula, é uma estrutura estável, ela tem um oxigênio a menos. Por ter um átomo de oxigênio a menos, ela não vai se oxidar tão facilmente. Daí ela ser mais estável. Terceiro componente dos nucleotídeos são as bases nitrogenadas, obviamente formadas por grandes quantidades de nitrogênio. As bases nitrogenadas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser as bases nitrogenadas púricas e as bases pirimídicas. As bases púricas, elas são formadas por dois anéis. As bases pirimídicas, elas são formadas por um anel só, formado de carbono e nitrogênio. Vamos lá. Qual é a diferença, Magno, então, das bases púricas para as pirimídicas? A primeira coisa, uma
que são as púricas, têm 2 anéis, as pirimídicas, um anel só. Daí você já tem o tamanho da molécula diferenciado. As bases púricas, nós vamos ter 2 tipos. Adenina, representada pela letra A, guanina, representada pela letra G. Magninho, como é que eu vou saber qual é a guanina? Ah, Magninho, como é que eu sei que as puras são adenina e guanina? Fácil. Pense aí, quando eu falo em pura, o que é que vem na sua cabeça? Água, água pura. Então vamos pensar aqui uma coisa. Água, letra A, adenina, guanina. Então decora esses 2 pequenos c. Decora esses 2, adenina e guanina, como púricas, como das bases púricas, não é? As purinas. E o resto fica com as pirimídicas. Quais são as outras? Citosina, timina e uracila. Sempre uma base púrica se liga a uma base pirimídica. Você sempre vai ter, por exemplo, na base púrica temos quem? Adenina. Na base pirimídica nós temos quem? Timina. Adenina se liga com timina. A outra da base púrica que nós temos, que eu falei aqui, é a guanina. A guanina se liga com a citosina, púrica com pirimídica. Essas ligações são ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio que se fazem entre uma fita e a outra, por exemplo, do DNA. Se for o RNA ele não tem timina como base nitrogenada. Ele tem uracila no lugar da timina. Então, por exemplo, o RNA, quando é fabricado e usando como molde o DNA, e lá no DNA nós temos uma adenina, ele vai se ligar, ele vai ser constituído com quem? Com timina? Não, papá. Timina é de DNA, então ele vai ler como uracila. E se tiver uma timina, ele lê como adenina? Claro, ele tem adenina, o RNA. Então o RNA ele vai ter que bases nitrogenadas? Adenina, uracila, citosina e guanina. O DNA, adenina, timina, guanina e citosina. Ô rapaz, acorda aí, meu irmão. Presta atenção, brother. Pelo amor de Deus. Qual a diferença, então, Magninho, da timina para a uracila? A timina tem um grupo metila, que a uracila não possui. Então, vamos ficar assim, turminha. Um fosfato mais uma pentose mais uma base nitrogenada, nós temos um nucleotídeo. Uma pentose mais uma base nitrogenada, um nucleosídeo. Agora, se eu tiver, ao invés de um fosfato só, tiver 2 fosfatos, mais uma pentose, mais uma base nitrogenada, eu tenho uma ADP, caso essa base nitrogenada seja a adenina. E se eu tiver 3 fosfatos, ATP, adenosina trifosfato. Magninho, o ATP é de uma fórmula semelhante ao nucleotídeo? Sim. Os nucleotídeos podem vir de uma degradação dos fosfatos do ATP. As 2 últimas ligações são ligações muito energéticas, altamente energéticas, que fazem do ATP uma moeda energética de uso na célula. O GTP é uma moeda energética para transportes, então é uma moeda para transportes energéticos. O que é comum entre o DNA e o RNA, portanto, Magno? O que é comum aos 2 é o fosfato. O açúcar para o DNA é a desoxirribose, para o RNA é a ribose. As bases nitrogenadas são comuns para o DNA e RNA no que diz respeito à adenina, citosina e guanina. A timina só para DNA, a uracila só para RNA. Vamos falar de DNA agora.
Mendel, quando trabalhou com seus fatores, ele não teve um entendimento químico de tudo isso. Então, a comunidade científica, lá em 1900, quando você já tinha os conceitos mendelianos bem trabalhados, e ele usava esse termo fatores, esses fatores mendelianos, eles não tinham uma resposta palpável de como havia essa hereditariedade. Em 1944, confirmação de que o DNA era o responsável pela hereditariedade. Então, quando a gente fala em DNA, ácido desoxirribonucleico, a gente tem algumas historinhas maravilhosas. Por exemplo, a descoberta do DNA não se deu a Watson Crick. Muitos alunos já quebraram a sua cara em vestibular com alternativas de a importância de Watson e Crick foi para a descoberta do DNA. Não. A importância de Watson e Crick foi para a descoberta da estrutura tridimensional do DNA. O esquema é o modelo chamado de dupla hélice. O DNA é formado por duas fitas que se enrolam de forma helicoidal. Sabe essas escadas em forma que se enrolam em forma de caracol? Pronto, está perfeito ao modelo de Watson e Crick. Ganharam o Prêmio Nobel em Medicina devido a essa descoberta. Só que eles não descobriram do nada. Primeira coisa que eles se basearam foi um rapaz, um bioquímico chamado Chargaff. Chargaff, ele descobriu que as adeninas que estavam presentes no DNA tinham a mesma quantidade das timinas. E as citosinas, a mesma quantidade das guaninas. Isso serviu de base para Watson e Crick. Outra coisa foi uma pesquisadora anterior a eles, chamada Rosalind Franklin. Rosalind Franklin trabalhou muito com raio-x, tirando fotografias do DNA. E a partir daí ela descobriu um esquema semelhante dessa estrutura do DNA. Só que ela morreu. Então eles pegaram esses dois princípios e a partir daí engendraram todo o processo que levou a esse esquema tridimensional do DNA. Acorda, menino! Acorda, menina! Horrível! O DNA é uma molécula extremamente sensual. Pense aí, é cheia de curvas, é cheia de movimentos, é uma molécula responsável por todas as informações genéticas. Vamos dar uma olhada de novo em uma coisa de Chargaff que eu quero testar com vocês aqui. Entendam, o Watson e Crick, então, eles ganharam o Prêmio Nobel com esse modelo tridimensional do DNA, que se basearam também muito por Chargaff. Chargaff tinha um princípio que era o seguinte: se adenina é igual a timina e citosina é igual a guanina, isso quer dizer que você pode quantificar, você pode saber o percentual dessas bases nitrogenadas em um DNA. Como assim? Vamos para uma questão que já caiu em Enem. Se eu tenho 30% de adenina, quantos por cento eu teria de guanina? Porra, Maguinho, agora você me quebrou. Seguinte, se a adenina tem 30%, timina tem 30%. As duas juntas formam o quê? 60%. Pense que as quatro bases seriam 100%. Adenina mais timina, mais citosina, mais guanina, 100%. Se eu tenho 30% de adenina e a adenina é a mesma quantidade de timina, eu tenho 30% de timina. As duas juntas, 60%. Quanto falta para 100%? 40%. Citosina e guanina, 20% para cada uma. Fechou baba. Pegou a pista. Rapaz, vocês estão ouvindo essa zoada? Pense que nessas férias 2018, janeiro inteiro rolando esse som aí. Durma com um barulho desse, papá. Não acabou ainda e já estamos acabando janeiro? Nossa Senhora do Pai Amado. Galera, para fechar, ácidos nucleicos formados por nucleotídeos ligados. Agora esses nucleotídeos estão ligados uns aos outros, sempre comem uma mesma fita. Ligações fosfodiéster. Ok? Agora pense aí, ligações fosfodiéster. O fosfato, ele se liga ao carbono 5 da pentose dele.
O outro nucleotídeo adjacente, ele estará ligado àquele nucleotídeo anterior também pelo fosfato. Se esse fosfato está ligado ao carbono 5, ele vai se ligar ao outro nucleotídeo pelo carbono 3. 5' 3'. Abaixo, 5', 3'. Abaixo, 5', 3'. Há uma charge de Mafalda que fala muito sobre isso. Ela está com o coleguinha passeando e o coleguinha pergunta: Mafalda, qual o sentido da vida? Que Mafalda responde: na direção 5', 3', que é a direção em que os nucleotídeos se arrumam em ligações fosfodiéster. 5', 3'. Seguinte. Adenina se liga com timina, beleza? Citosina se liga com guanina, tudo isso em uma fita de DNA. As pontes de hidrogênio que existem entre a adenina e a timina são em número de 2. As pontes de hidrogênio entre a guanina e a citosina são 3. Isso quer dizer que as ligações entre adenina e timina são mais frágeis do que as ligações entre citosina e guanina. Pense aí, 3 ligações de hidrogênio e 2 ligações de hidrogênio. Quem vai desnaturar mais facilmente? As ligações entre adenina e timina. Questão essa do Enem 2017. As ligações entre adenina e timina são mais fáceis de desnaturar do que as ligações entre citosina e guanina. Beleza, galera? Então fica aqui um beijo e um queijo para todos vocês e até a próxima, em que iremos falar sobre um outro ácido nucleico chamado de RNA.